Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quinta-feira, dia 13 de novembro de 2025. Vamos falar aí sobre CPMI do INSS, pessoal. Pois é, o negócio está quente lá em Brasília. Aliás, a temperatura lá em Brasília está elevadíssima desde ontem, né, pessoal? Desde anteontem. Vamos falar assim, né? CPMI do INSS foi agitada na segunda-feira, na terça-feira. Ontem teve o julgamento do núcleo 3 da chamada trama golpista, e teve também a recondução do Paulo Gonet à PGR, e hoje vamos falar de CPI do INSS. Pessoal, o negócio pegou fogo lá, o depoente do dia está lá respondendo, está acontecendo ainda, depois nós vamos trazer os melhores momentos, mas o pai dele, a PF, tá na rua, a galera tá prendendo gente, tá fazendo busca e apreensão. O carro preto e dourado hoje andou e saiu aí prendendo gente. Inclusive o pai do depoente do dia, que está lá nesse momento prestando depoimento, foi informado. Eu vou conversar sobre isso com vocês. Foi informado durante o depoimento que o pai dele foi, preso. Eu já vou contar quem foi, pessoal. Vamos lá. Vamos iniciar aqui, que o negócio está quente lá em Brasília. Mas antes de entrarmos na questão do depoimento de hoje, pessoal, vamos falar aqui no site da Veja, na versão online. O presidente da CPMI confirma a negociação de delação premiada aí com o Maurício Camissotti, pessoal. Pode acontecer aí, vamos ver o que vai acontecer. Segundo aí o Viana, pessoal, né, que é o presidente aí da CPMI do INSS, mas além das negociações com o Camissotti, com a Polícia Federal, há outros alvos também de apuração dispostos a confessar aí os crimes, né, pessoal? Vamos ver o que vai acontecer antes de entrarmos nas prisões do dia de hoje, né, de sabermos mais informações, mas isso aí essa informação trazida pelo presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, é importante, né? Ele disse hoje, na quarta-feira, ontem, né, pessoal, que está acompanhando as tratativas para uma possível delação premiada do empresário Maurício Camissotti, espécie de arquivo vivo do esquema de corrupção que desviou bilhões de reais das contas bancárias de aposentados no país. Segundo Viana, além da negociação de Camissotti com a Polícia Federal, há outros alvos da apuração dispostos também a confessar crimes e delatar comparsas aí para poder escapar de punições, pessoal. É sempre assim, salve-se quem puder, né? Vamos lá. A CPMI do INSS caminha para completar 90 dias sem resultados concretos, diante da blindagem aí, tanto de governo quanto da oposição, a políticos envolvidos no esquema, porque é o que falam, né, que geralzão aí está envolvido aí isso já vem já de muitos anos, ultrapassa aí barreiras políticas, tanto esquerda, direita, centro, tem todo tipo de corrente política aí, e INSS foi alvo de qualquer maneira aí de corrupção, né, pessoal? Então, aí tá tentando um empurrar pro outro. Filho feio não tem pai, como dizem, né, por aí, né, pessoal? E tá assim, a oposição tenta empurrar para o governo tenta empurrar para a oposição, e vamos que vamos, né? Por isso a gente fica tão desgostoso, né, de saber. Vamos lá. Vamos voltar aqui, pessoal. Blindagem aí da galera, né, desenvolvida no esquema desmoralizada. A comissão tenta surfar nas investigações da Polícia Federal, como o avanço dos trabalhos na esfera policial fosse um feito parlamentar. Pois é, nós vimos o presidente da CPMI, né, eu achei assim muito vergonhoso, né, o discurso dele, exaltando, não que não mereça elogios o ministro do STF, André Mendonça, mas desconsiderou completamente o trabalho da Polícia Federal, pessoal. Se não fosse isso, o André Mendonça pouco poderia fazer, né, pessoal? Então, assim, é muito chato, né, de te ver uma corporação tão ativa, uma das melhores polícias que se tem, que é a Polícia Federal, ser desconsiderada dessa maneira, né, pessoal? E se está havendo algum avanço aí na CPMI do INSS, é devido aí o trabalho da Polícia Federal, que hoje o carro preto e dourado, já falei para vocês, está nas ruas, já prendeu gente, e o pessoal aí agora da CPMI se animou, né, porque está vendo aí, de fatos concretos acontecendo diante do trabalho da Polícia Federal, tá, pessoal? Isso aqui é a verdade. Viana teve uma conversa com o ministro da Mendonça, que revelou informações da apuração sigilosa ao parlamentar. Ele disse que não poderia comentar o que ouviu do ministro, mas avisou que outras pessoas serão presas e que parlamentares estão na mira da corte, né, pessoal? É isso aí. O que a gente já estava esperando é que essa CPMI virasse uma verdadeira pizza. Vamos ver, né, se a Polícia Federal ajuda aí a dar
um encaminhamento melhor para isso, né, pessoal? Porque senão é o que vai realmente acontecer e nós vamos dar notícia aí do dia, né, pessoal? Ao site aqui do G1, o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, é preso pela Polícia Federal em operação contra descontos ilegais. Stefanuto foi demitido do cargo em abril após o escândalo se tornar público. Defesa diz que provará a inocência do ex-presidente no fim do processo, né? Vamos lá. O ex-presidente do Instituto Nacional do INSS, pessoal, Alessandro Stefanuto, foi preso hoje, quinta-feira, dia 13, durante a operação da Polícia Federal que investiga o esquema de desconto ilegais de aposentadorias e pensões aí do INSS. Até a última atualização da reportagem, 9 pessoas foram presas, incluindo aí o Stefanuto, né? Stefanuto foi demitido do cargo em abril após ser afastado da função quando o escândalo das fraudes ao órgão se tornou público. As investigações revelaram que um esquema criminoso para realizar descontos irregulares de valores recebidos por aposentados e pensionistas do INSS ocorridos no período de 2019 a 2024, os desvios, conforme as investigações, podem chegar a 6,3 bilhões, pessoal. Vamos lá. Em uma nota, a defesa de Stefanuto afirmou que não teve acesso ao teor da decisão e que segue confiante diante dos fatos de que comprovará a inocência dele ao final dos procedimentos relacionados ao caso. Muito bem, vamos continuar a falar aí da situação do dia de hoje, que o clima está bem quente lá em Brasília, pessoal. O ex-presidente do INSS é alvo de um dos 10 mandatos de prisão que serão cumpridos nesta quinta-feira, na quarta fase da Operação Sem Desconto da Polícia Federal, em parceria com a Controladoria Geral da União. Segundo a TV Globo apurou, o ex-ministro da Previdência Ahmed Mohamed, José Carlos de Oliveira, é alvo de mandato de busca e apreensão e passará a usar a tornozeleira eletrônica, pessoal, o que causou estranheza aí na galera que acha que deveria ter sido preso também, né? O deputado federal Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais, é o deputado estadual do Maranhão. E o deputado estadual do Maranhão, Edson Araújo, também são alvos de mandato de busca e apreensão, né, pessoal? Tem uma galera forte aí. Além do parlamentar Edson Araújo, que é vice-presidente da Confederação Brasileira de Trabalhadores de Pesca e Agricultura, uma das associações investigadas pela Polícia Federal no âmbito da Operação Sem Desconto. Ou as prisões, tudo que aconteceu de hoje é um desdobramento aí da Operação Sem Desconto, né? Em novembro, o G1 noticiou que o deputado federal Duarte Júnior, vice-presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga descontos fraudulentos, registrou um boletim de ocorrência contra Edson Araújo por suposta ameaça, né? Agora, em novembro, aí aconteceu ameaças aí, durante agora o mês de novembro, né, no iníciozinho de novembro, no registro de ocorrência feito pelo parlamentar, né, o Duarte Júnior, acusando aí, né, um deputado de supostas ameaças, né? O ex-ministro Ahmed Mohamed Oliveira foi ministro da Previdência entre março de 2022 e janeiro de 2023, durante o governo de Jair Bolsonaro. Ele se chamava José Carlos Oliveira, mas mudou de nome após se converter ao islamismo. Quem são os pretos até o momento, né, pessoal? A TV Globo apurou que, além de Stefanuto, um novo mandato de prisão foi expedido contra Antônio Carlos Antunes Camilo, o careca do INSS, que já está preso, né, pessoal? Alessandro Stefanuto, que é ex-presidente do INSS, Antônio Carlos Antunes Camilo, careca do INSS, André Paulo Félix Fidelis, o filho dele está sendo, né, ouvido agora lá na CPMI do INSS, foi avisada da prisão do pai, né, de ex-diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-procurador-geral do INSS, Thaisa Hoffmann, empresária e esposa de Virgílio, Vinícius Ramos da Cruz, presidente do Instituto Terra e Trabalho, Tiago Abraão Ferreira Lopes, diretor da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais, a CONAFE, e irmão do presidente da entidade, Carlos Lopes. Cícero Marcelino de Souza Santos, empresário também ligado à CONAFE, e Samuel Crisóstomo de Bonfim Júnior, ligado também à CONAFE, pessoal. Bastante complicada. É a operação da Polícia Federal. Cumpriu 63 mandatos de busca e outras medidas cautelares no Distrito Federal e em 14 estados. Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins,
Os suspeitos são investigados pelos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais da organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de atos de ocultação de dilapidação patrimonial, pessoal. Nossa, vamos lá, vamos entender um pouquinho aí das fraudes, né, pessoal? Tem playlist aqui no canal, vou deixar na tela final a playlist, tem muita informação sobre aí o CPMI do INSS, né, pessoal? Entre e se informem, fundamental, né? O caso foi revelado em 23 de abril, após a primeira fase da operação da Polícia Federal. De acordo com as investigações, os suspeitos cobravam mensalidades irregulares, descontadas dos benefícios de aposentados e pensionistas sem autorização deles. O esquema consistia em retirar valores dos beneficiários do INSS mensalmente, como se eles tivessem se tornado membros de associações de aposentados, quando na verdade não haviam se associado nem autorizado descontos. Segundo o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, informou à época, as associações envolvidas no esquema diziam prestar serviços aí, pessoal, com assistência jurídica para aposentados e ofereciam descontos em mensalidades de academia, plano de saúde, por exemplo, mas não tinham aí estrutura. Ao todo, 11 entidades foram alvos de medidas judiciais. Os contratos de aposentados e pensionistas com essas entidades foram suspensos, segundo o ministro do CGU. O ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, pediu demissão após sua gestão entrar em crise por conta da investigação. Ele foi substituído pelo então secretário executivo do órgão, Volney Queiroz, atual titular da pasta. O governo está devolvendo valores descontados. Em julho, o governo anunciou a devolução do dinheiro descontado a aposentados e pensionistas que tiveram descontos associativos não autorizados. O repasse está sendo feito em parcela única e sem lista de prioridades. De acordo com o balanço mais recente divulgado pelo INSS, mais de 6 milhões de beneficiários afirmaram não ter reconhecido descontos feitos nos últimos anos, o que reduziu o valor que receberam de aposentadorias e pensões, né, pessoal? Desse total, 4,8 milhões que contestaram a cobrança estão aptos a aderir ao programa de devolução de dinheiro. Ontem, pessoal, nesta quarta-feira, dia 11, o governo prorrogou o prazo aí para contestar descontos indevidos. Os cidadãos que foram prejudicados pelo esquema terão até o dia 14 de fevereiro de 2026 para pedir o dinheiro de volta. Atenção, a contestação, pessoal, de descontos foram feitos nos pagamentos e pode ser realizado somente por 3 canais. Meu INSS, aplicativo ou site, serviço, consultar descontos de entidade associativa. Você entra lá no aplicativo ou no site Meu INSS e vai clicar lá em consultar dados de entidades associativas. Também tem a Central 135, ligação gratuita de segunda a sábado, de 7 às 22 horas. Diz que 135 e você pode acessar a informação também. E pelos Correios, mais de 5 mil agências oferecem atendimento assistido e gratuito aí aos aposentados, né? Vamos falar aí quem é Alessandro Stefanuto, que foi preso no dia de hoje, pessoal. Ele é filiado ao PDT e foi indicado em julho de 2023 para a chefia da autarquia previdenciária pelo aliado e ministro Carlos Lupe. Na época, a indicação, ele estava filiado ao PSB, mas migrou para o PDT em janeiro deste ano. Conforme currículo divulgado no site do INSS, Stefanuto é graduado em Direito pela Universidade Mackenzie e mestre em Gestão e Sistema de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá, na Espanha. Antes de ser nomeado pelo presidente do INSS, foi diretor de Orçamento, Finanças e Logísticas da autarquia. Né? Já tinha trabalhado lá, né, pessoal, no INSS. Também foi procurador-geral federal, especializado junto ao INSS de 2011 a 2017. Antes disso, atuou no Tribunal de Justiça de São Paulo e foi técnico da Receita Federal. Ele participou do gabinete de transição do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro para o do Luiz Inácio Lula da Silva, como consultor para assuntos da Previdência Social. O que dizem os investigados? A defesa de Alessandro Stefanuto enviou a seguinte nota à imprensa. A defesa do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, vem a público esclarecer que não teve acesso ao teor da decisão que decretou a prisão dele. Trata-se de uma prisão completamente ilegal, uma vez que Stefanuto não tenha causado nenhum tipo de embaraço à apuração
colaborando desde o início com o trabalho da investigação. Irá buscar informações que fundamentaram o decreto para tomar providências necessárias. Segue confiante diante dos fatos que comprovará a inocência dele no final dos procedimentos relacionados ao caso. Recebo a ação com serenidade e respeito às instituições. Isso é a defesa de Stefanotto, né? Em nota, o deputado federal Euclides Petersen afirmou que nunca teve qualquer vínculo com o INSS, seus dirigentes ou decisões administrativas. Reitero que a operação é o fim para alguns e a libertação para outros. Já fui alvo de 3 operações que fui absolvido em 2 e a outra o judiciário nem aceita a denúncia, por falta de provas que comprovassem o crime. Então deixo bem claro que apoio a investigação e me coloco à inteira disposição para esclarecimentos necessários. Isso aí, né, o deputado. A defesa de Antônio Carlos Antunes Camilo, careca do INSS, afirmou que desconhece o teor da decisão até o momento em que ele permanece detido desde setembro. As defesas de Virgílio de Oliveira e Thaisa Hoffmann disseram que eles não vão se manifestar, pessoal. Muito bem. Antes de falarmos aí, né, sobre o filho de um dos presos do dia de hoje, né, pessoal, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixando o seu precioso like, o seu comentário, que é extremamente importante para nós e também ajuda a sua amiga a continuar com o trabalho aqui na plataforma, né, pessoal? Cada like, cada comentário, o YouTube reconhece os nossos comentários, os nossos conteúdos como relevante e indica para quem não é inscrito no canal. Chegou aqui pela primeira vez? Vai lá, assiste os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Nem precisa esperar esse vídeo terminar não, pessoal. Toca o dedinho no botão inscreva-se e faça parte aí do pessoal do canal Justiça em Foco Notícias. Somos um canal ainda pequenininho, mas somos animados, né, pessoal? Muito obrigada a você que já acredita no nosso trabalho, que já se inscreveu, que já deixou like, que já compartilhou, que já comentou. Muito obrigada que já nos segue nas redes sociais, sim. Tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Já vamos voltar a falar aí sobre CPI do INSS. Está tendo oitiva lá em Brasília, pessoal. E aqui no site do Metrópolis, né, durante a CPI do INSS, depoente é informado, né, da prisão do pai pela Polícia Federal, pessoal. Foi bastante complicada a situação, né? A pessoa ser informada desse jeito, mas acontece, né? Durante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito desta quinta-feira, dia 13, o relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar Dutra, comunicou ao depoente da sessão, Eric Fidelis, a prisão de seu pai, André Fidelis, que ocorreu na manhã, né, desta quinta-feira, na nova fase da Operação Sem Desconto, que mira esquemas de fraude no Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Depoente, eu quero lamentar e lhe informar. O seu pai acaba de ser preso. Nós o convidamos e convocamos para vir aqui 2 vezes. Seu André Fidelis mandou um atestado dizendo que estava internado. Fugiu dessa CPMI. Se ele tivesse vindo prestar esclarecimento, talvez não fosse preso, mas foi hoje. E isso significa para ele, senhor Eric Fidelis, que a jornada de cadeia vai ser muito longa, disse o deputado Gaspar e para o filho dele, né, para o Eric. Ao receber a notícia da prisão do pai, o ex-diretor de benefício do INSS, Eric, não esboçou nenhuma reação. Ele tem evitado responder aos questionamentos da CPMI. A farra do INSS. O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópolis em uma série de reportagens. Vocês já ouviram falar aqui, né, em dezembro de 2023, né, pessoal? É a primeira vez que surgiu aí o assunto, né, do escândalo do INSS veio estourar lá em 2023, né? Gaspar afirmou que a única coisa que pode salvar o André Fidelis, voltando a falar sobre a questão aí da prisão do André Fidelis, é o depoimento do filho que está acontecendo nesse momento. Pode estar ainda acontecendo. Estou gravando o vídeo aqui, são 16 horas e 58 minutos, as oitivas são longas, nosso vídeo vai lá às 21 horas, ainda pode estar ocorrendo o depoimento do Eric, né, pessoal? A gente não sabe, então não vou poder afirmar para vocês se já vai ter terminado, se não vai ter terminado, mas o Gaspar aí, né, afirma que a única coisa que pode salvar o André Fidelis é o depoimento do filho. O que pode interromper esse percurso e contar com a ajuda da CPMI é a sua ajuda como depoente, esclarecendo os fatos. E o seu André Fidelis está hoje na cadeia porque muito do que foi imputado a ele passa pelo senhor.
e, como filho, preferiria entregar a minha cabeça no lugar do meu pai. O senhor, perante o Brasil, tem a oportunidade de salvar o seu pai e esclarecer os fatos. Vai depender do senhor. Eu só sei que seu pai acaba de ser preso pela Polícia Federal. Voltou a afirmar aí, né, o relator do... Quem é aí o depoente? O Eric Fidelis. Eric Fidelis é advogado e filho do ex-diretor de benefícios de relacionamento com o cidadão André Fidelis, que foi preso no dia de hoje na operação sem desconto da Polícia Federal, pessoal. Ele movimentou 10,4 milhões em transações financeiras entre 2023 e 2024. Foi alvo da Polícia Federal nas investigações sobre o esquema bilionário de descontos indevidos de beneficiários e previdenciários e aposentados, né? Esses valores constam no inquérito da PF, que apura esquema de fraudes nos pagamentos de aposentados e pensionistas, por meio de relatórios de inteligência do Conselho de Controle de Atividade Financeira, o COAF, né? De acordo com a investigação, o ex-diretor André Fidelis, demitido em julho desse ano, era o canal que as entidades suspeitam tinham para conseguir acordos de cooperação técnica, né, as ACTs, que a gente tanto ouve falar, né, ACT, Acordos de Cooperação Técnicas com o INSS, entre 2023 e março de 2024. Ele assinou 14 acordos, pessoal, no total, né? Então é isso, pessoal. Nós vamos encerrar por aqui o vídeo de hoje. A gente traz mais informações amanhã aqui para vocês. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Muito obrigada por ficar conosco até o final. E não se esqueçam, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.